Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, a todos aqueles que amam e desejam cada dia mais aprender da palavra de Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lira e você já me conhece. E nós estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para divulgarmos alguma coisa sobre a graça de Deus. Eu tenho andado um pouco preocupado porque nos últimos dias eu estou ali na minha capital, Vitória, e toda vez que eu venho fim de semana para casa, eu me deparo, meus queridos, com uma preocupação muito grande. Eu não sei se você já observou que muitas pessoas que estão no YouTube, nas redes sociais, pregando a graça de Deus, algumas pessoas, não sei por qual motivo, é, começaram a criticar, a julgar uns aos outros, não é? Não cabe aqui eu mencionar nomes, mas eu acredito que alguns dos nossos irmãos já perceberam isso. Outros que estão tentando, né, denegrir a imagem de outros e assim vai. É uma preocupação muito grande, porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para abrir o entendimento de muita gente com respeito à graça de Deus. Nós não estamos aqui no YouTube para brincar de ser cristão. Nós não estamos aqui no YouTube para usar de má fé com ninguém. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou e por isso é que nós estamos aqui tentando abrir o entendimento das pessoas usando a palavra de Deus. Querido, eu te peço uma coisa: se você ainda não se inscreveu no canal do nosso irmão Alberto Lírio, se inscreva. Quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação, você compartilhe a mensagem ou os estudos da palavra de Deus e também você possa aí deixar o seu like, que é muito importante. Nós estamos aqui, meus queridos, porque nós temos uma preocupação: divulgarmos a graça de Deus aonde quer que seja. E eu quero deixar um versículo aqui bastante conhecido, que é Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. É muito conhecido. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele é um pronome que representa aqui ou mostra Jesus. Também ele, um pronome que se refere a Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Querido, aqui tem uma coisa interessante no versículo 15, no versículo 14, que fala que Cristo, ele participou de carne e sangue, isto é, ele se tornou humano, ele se tornou carne, como eu, como você, para que através da sua morte na cruz, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte era a lei. O diabo era um opositor contrário aos judeus. Toda vez que a Bíblia aponta a palavra diabo, uma coisa você deve fazer: você deve pesquisar o que é o diabo que a Bíblia está se referindo. Hoje nós sabemos que diabo na Bíblia não é um nome próprio, é um adjetivo para tudo aquilo que se opõe ou tudo aquilo que é contrário. Quando o sistema religioso, eles criaram este ser chamado diabo,
Eles tentaram com isso enganar as pessoas durante muito e muito tempo e conseguiram. Tanto que até hoje ainda tem pessoas que estão presas à religiosidade com medo de perder a salvação e ir para o inferno e com medo desse suposto diabo. Quando o sistema criou esse ser chamado diabo, eles se basearam em Isaías 14, Ezequiel 28. Mas nós sabemos que o capítulo 14 de Isaías e Ezequiel 28 nunca se referiu a um ser chamado diabo. Outra coisa, quando a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, se o diabo, suponhamos que ele existisse, esse ser, mas se ele não é onipresente, no mundo hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Como que esse ser estaria em todos os lugares do mundo, em todos os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste? Nós temos aí 5 continentes, Ásia, Europa, né? As 2 Américas, a Oceania. Como que nós podemos entender Ásia, Europa? Nós temos o continente, né, americano, nós temos a Oceania e nós temos o continente africano. Como entender que este ser, suposto ser, conseguiria estar em todos os lugares da terra ao mesmo tempo, se ele não é onipresente? Então, nós observamos que o medo que as pessoas tiveram a vida inteira para que esse ser, então, pudesse amedrontar as pessoas, este ser, ele pudesse colocar ali uma prisão no ser humano, que esse ser humano, ele ia ficar preso com medo desse ser e ele não ia se libertar, então, da religião ou da religiosidade. Então, tem coisas que não casam. Então, quando a Bíblia diz aqui que Jesus, através da sua morte, ele aniquilou quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Qual era o império que a lei, ela mantinha? A Bíblia diz, vamos olhar em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, você observa uma coisa interessante. Na Bíblia, isso está escrito assim, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei. Quando o apóstolo escreveu 1 Coríntios, esse verbo aqui está no presente, é a lei, porque quando Paulo escreveu Coríntios, o templo ainda estava de pé e os sacrifícios ainda eram contínuos ali no templo. Então, Paulo diz que a força do pecado era, como eu estou no pretérito do futuro, a força do pecado era a lei. Mas por que a força do pecado era a lei? Porque pecado era a transgressão da lei. Então, quando os judeus transgrediam a lei, eles cometiam pecado, porque pecado era a transgressão da lei. Então, é esse diabo, é esse opositor que Cristo
aniquilou na cruz. Olha Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por que os templos religiosos, eles conseguem ter uma magia que poucas pessoas percebem isso? Porque o templo em Jerusalém, ele precisava cair, porque quando Cristo, ele estabelece ali o período da graça, depois do juízo do ano 70, o templo ele precisava cair, porque o templo era o símbolo máximo da lei. Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 nos informa isso. Então Paulo diz: a força do pecado era a lei, porque enquanto existiam sacrifícios, enquanto os pactos se cruzavam, a lei estava em pleno vigor, enquanto existia a lei de pé, então o pecado tinha força. Mas quando Cristo aniquilou ali na cruz a lei, quem tinha o império da morte, aquele diabo, aquele opositor, então a lei, ela perdeu força, então ela já não existia, porque a palavra aniquilar é exterminar. Só que o sistema religioso, eles não querem que as pessoas saibam disso, não querem que as pessoas estudem a Bíblia, não querem que as pessoas se dão conta de que nós somos livres em Cristo, livre de religião, livre do ministério dos homens, livre das amarras, não é? Da escravidão religiosa. Então, você pode observar, enquanto existe pessoas que não estudam a palavra ou colocam a palavra em prática, o sistema religioso tem força. Se antes a força do pecado era a lei, hoje a força do engano, a força da escravidão é justamente a falta do conhecimento bíblico. Então, toda vez que você estuda a palavra, você estuda a Bíblia e entende a Bíblia e se liberta da religião, para você que aconteceu isso, você então foi livre do sistema religioso dos homens. Mas enquanto os homens puderem denegrir a imagem da palavra, enquanto eles puderem tirar da sua cabeça que você não é livre sem eles, o sistema, você continua escravizado e também a religião continua tendo a maior força. Então, meu querido, é isso que nós estamos dizendo. A palavra de Deus, ela é muito clara, que Hebreus, no capítulo 9, fala assim, a partir do versículo 11: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, esse tabernáculo espiritual, na lei era físico, não foi feito por mão de homens, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, na lei, tudo era oferecido com sangue, era sacrifício de animais. Esse entrou no Santo do Santo uma vez por toda, havendo obtido uma eterna redenção. Então, se a aspersão do sangue de bode e do touro e de cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, não era espiritual, era carne, físico, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O problema, meus queridos, sabe qual é? É que
A religião ou religiosidade, eles não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Você sabe por quê que na religião tem que haver templo? Porque eles ali, o que eles mais gostam é de aparecer para os homens, é de aparecer para as pessoas. Porque se alguém não vê eles caminhando para um templo, se não vê eles caminhando para um lugar que eles chamam de casa de Deus, eles não estão bem. É a mesma síndrome dos fariseus, dos saduceus, os hipócritas. A própria palavra diz que era assim que eles agiam. Então, o religioso, ele não consegue viver sem templo, porque para eles aquilo ali é um encontro, onde cada um vai expor aquilo que usa, aquilo que tem. Então, quando os líderes religiosos, naqueles cultos chamados cultos, eles querem que aconteça aqueles cultos, porque dá arrecadação. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus aqui e aqui. Segundo a Bíblia, em João no capítulo 4. Então, como Cristo matou o opositor, a lei, que mantinha a força do pecado, então nós em Cristo, depois da cruz, nós não somos judeus. Nós estamos aqui porque os pactos, aquele pacto da lei e o da graça ainda estavam cruzados depois do ano 70 descer. Hoje não, acabou. Então quem viveu na graça, debaixo da graça, eram as pessoas que viveram depois da cruz até o juízo. Porque a Bíblia fala que de uma vez por todas não vai haver um novo pacto. Não vai haver um novo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não. Muitos crentes ainda se referem a Jesus, aquele Cristo de Nazaré, e o Cristo ressuscitado, como o Cordeiro de Deus. Não, querido. Ele não é Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus, que na sua manifestação, ele se tornou carne e habitou entre nós. Cristo é o próprio Deus. Ele se manifestou como Filho, se manifestou como Espírito Santo, depois ele volta à sua pátria de origem, a eternidade, e lá ele diz: eu sou o único Deus e fora de mim não há outro. Então Cristo, ele é o próprio Deus. Então não existe essa coisa de três pessoas, a Trindade. Então nós observamos na Bíblia a Trindade, até porque, aliás, a Trindade foi uma doutrina inventada pelo sistema religioso, e até hoje engana muitas pessoas. Queridos, eu quero também pedir para você, tenha muita paciência com alguns irmãos que estão buscando conhecimento mais e mais, para que possam ensinar a você, para que possam buscar sempre a verdade, para que as pessoas saiam ou se livrem da escravidão o mais rápido possível. Não critique os irmãos que estão indo atrás do conhecimento, porque a religião, ela nos enganou durante muito tempo, muitos séculos. Então hoje nós estamos na era da informação, na era, da informação, do conhecimento. Então não critique alguns irmãos que estão aí buscando entendimento, conhecimento para passar para nós. Então eu quero fazer um pedido aqui, meus queridos, Vamos crescer cada dia mais, buscar o conhecimento de Deus, porque não precisamos mais do homem para nos mostrar o caminho da eternidade. O caminho da eternidade foi mostrado para nós desde o momento
em que Cristo, não é? Na cruz do Calvário, ele morre e inaugura um novo tempo, um novo aion. Outra coisa, nós estamos vivendo um novo aion. Só percebe isso quem tem os olhos iluminados. Essa pandemia que está, ela veio para mudar os tempos no mundo inteiro. Tá bom, meu querido? Seja livre, conheça mais, estude mais a palavra e se liberte cada dia mais. Tá bom, meu querido? Eu quero agradecer a você com sua paciência, que o Espírito de Deus continue concedendo a cada um de nós todos os dias a sua graça e a sua paz. Amém? Muito obrigado, meu querido. Amém.